Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que são, né, e como são feitos os experimentos genéticos que são realizados aqui na Terra, né, no nosso sistema solar e no nosso aglomerado estelar como um todo, pelas federações da Superfederação, tá ok? Então vamos entender isso nesse vídeo, bora lá. Bom, como eu já expliquei no vídeo anterior para vocês, se você ainda não assistiu, assista, né? Eu falei sobre a raça ancestral. Quem faziam os experimentos aqui, ou no modo mais geral, qualquer tipo de manipulação genética ou de qualquer outra natureza, aqui dentro do nosso aglomerado estelar, antigamente, né, há muito tempo atrás, era somente a raça ancestral. Depois que essa grade ancestral foi desativada, digamos assim, né, que ela foi destruída, e aí que as outras federações da Superfederação, né, começaram a chegar aqui no nosso aglomerado estelar, essas outras federações então começaram também a mexer na genética aqui das pessoas, né, dos seres que habitavam aqui o nosso aglomerado estelar. E são essas federações menores, né, que eu já expliquei o que é também em vídeos anteriores, que se juntaram, né, e formaram ali a Superfederação. Esse conjunto de 60 federações que administra aqui no nosso aglomerado estelar o que a gente chama geralmente, né, de o grande experimento. Mas o que é esse grande experimento, né, que é dito dessa forma? Esse grande experimento é como se fosse um nome que resume, né, que engloba basicamente tudo que a Superfederação faz em relação a experimentos genéticos, né, aqui no nosso aglomerado estelar, tá? Aqui na Terra, no nosso planeta, né, no nosso sistema solar e dentro de todo o aglomerado estelar, existem 22 experimentos genéticos, né, são chamados dessa forma. E esses experimentos, na verdade, são experimentos genéticos e espirituais, porque a genética, quando a gente lida com seres extraterrestres um pouquinho mais avançados, eles lidam com genética de uma forma mais ampla, né? Não somente com coisas relacionadas ao nosso corpo físico, né? Então tem coisas além do corpo físico que também entram nessa parte genética e que têm efeitos ali caso hajam manipulações. Então, por conta disso, muitos desses seres, dessas federações, praticam, dentro desses 22 experimentos, eles têm, né, alguns aspectos mais genéticos, físicos mesmo, né, biológicos, e também tem aspectos mais espirituais, mais conscienciais. Todos esses projetos, né, esses experimentos, essas experiências, esses 22, eles buscam aprimorar, principalmente, né, o nosso DNA aqui. Só que cada um desses 22 procura aprimorar o DNA humano e todos os seres que estão aqui dentro do nosso aglomerado estelar, cada um para o seu objetivo, ou seja, cada uma das 22 experiências, né, dos 22 experimentos, cada um deles tem a sua agenda, digamos assim, tá? O seu objetivo. Então, como é que funciona essa relação, né? Se temos aqui 60 federações que participam da Superfederação e temos 22 experimentos genéticos, né? Por que cada federação não tem o seu experimento genético, né? Como é que funciona isso? Na verdade, cada experimento genético é como se fosse um projeto. E esse projeto, muitos deles são compartilhados, às vezes entre duas federações que fazem o mesmo experimento genético, que estão conduzindo, não, um mesmo experimento genético, um desses 22. Às vezes pode ter 4 federações cuidando de um mesmo experimento, né? Às vezes tem alguns experimentos que somente uma federação que cuida daquele experimento, né? Então não é, e também assim, não é dividido aqui, nós temos esses experimentos, você fica com esse, eu fico com aquele, não, né? Entre todas as federações, não. O que acontece? Quando essas federações chegam aqui, né, chegaram aqui, elas implementaram seus experimentos genéticos. E aí, com o tempo, já tivemos mais do que 22, já tivemos menos que 22, hoje em dia, mais ou menos, são 22, ou pelo menos até recentemente, tá? Então, as federações, quando elas chegaram, elas vão implementando, né, foram implementando seus experimentos, seus projetos genéticos e começaram a trabalhar eles. Aí, às vezes,
com os acordos que eles tinham, às vezes, com, por exemplo, uma federação, né, com uma outra federação que seja mais próxima, que tenha uma agenda mais próxima da dela, eles provavelmente podem ter se juntado em um mesmo experimento, entende? Então, por isso que existe essa relação assim de 22 experimentos, sendo que na verdade são 60 federações. Então, não é um experimento genético, um projeto de cada federação extraterrestre, tá? Não. Como eu já expliquei para vocês também, todas essas federações da superfederação, elas possuem como se fossem dois escalões, tá? Que seriam os seres de quarta densidade consciencial, né? E os seres de quinta densidade consciencial. Então, as federações menores, né? Mais da fisicalidade. Então, como que funciona? Os experimentos genéticos, todos eles, alguns possuem tanto aspectos mais biológicos, né, de um lado, como também aspectos mais espirituais do outro, mais conscienciais. Como eu já expliquei, tudo isso se interliga. Agora, por exemplo, dentro dessas federações, da superfederação, os seres de quarta densidade consciencial, digamos assim, esse escalão de quarta densidade consciencial, né, de cada uma das federações, eles que cuidam da parte mais biológica, tá, do corpo físico mesmo. Já o escalão de quinta densidade consciencial dessas federações, da superfederação, são eles que cuidam mais da parte, né, dos aspectos mais espirituais ou conscienciais dos experimentos genéticos, tá? Então, quando a gente fala experimento genético, na verdade, engloba também consciência, o espírito, enfim, né? Então, são esses 22 experimentos, né, esse conjunto, que a gente chama de O Grande Experimento. Aí a gente entra naquele papo, né? Poxa, mas isso é bom para a humanidade ou isso é ruim, né? Veja, 22 experimentos, né? Cada um com um objetivo diferente, ou semelhante, mas cada um com seu objetivo particular. E a forma de conduzir cada experimento genético é feita, né, de forma diferente em cada um dos experimentos genéticos, cada um desses 22. E alguns deles visam promover a consciência humana, né, o desenvolvimento bom da humanidade, assim, um desenvolvimento acelerado e tudo mais. Já uma outra parte busca mais suprimir a consciência humana, né, e também modificar questões genéticas físicas, né, biológicas do nosso corpo físico, para atender os seus interesses. Então aí a gente pode considerar um pouco mais negativo, não sei. E também tem uma outra parte desses experimentos, desses interesses, né, desses experimentos, que são algumas federações que às vezes querem promover uma certa melhoria, né, um certo avanço na consciência, só que para os seus interesses próprios, né, aí variados. E aí dentro de tudo isso, muitos desses experimentos, às vezes eles se complementam, se ajudam, e às vezes eles são concorrentes, né, não dão certo um com o outro, né? Então, às vezes, algumas federações tentam fazer com que o outro experimento genético, né, ligado a outra federação, eles tentam fazer com que aquele experimento seja poluído, né, digamos assim, seja estragado ali, eles tentam interferir no outro experimento para que ele dê errado. E, às vezes, se atender o interesse de duas agendas, né, de dois experimentos genéticos, elas podem se ajudar, né, essas federações que estão sobre esses experimentos. Então, às vezes, eles podem suprimir a consciência e às vezes eles podem promover a consciência. Às vezes os experimentos estão juntos, às vezes eles estão separados, concorrendo, né? Então não há uma delimitação exata assim, se tudo isso é muito bom ou se tudo isso é péssimo, né? Porque quando a gente fala de manipulação genética, a gente não está falando só de coisas ruins, não é só de uma manipulação num sentido ruim, né? Pejorativo logo de cara, não. Tem manipulações que realmente melhoram o corpo humano. Agora, o problema são as agendas por trás, né? Todos têm a sua agenda. Então, às vezes, algo até que é feito em benefício da humanidade pode ser lá na frente
revertido para uma outra situação, né, que acaba não sendo, então, benéfica, né, para a humanidade. Dentro desses experimentos, né, o que é analisado, o que é feito na prática, né? Como que é conduzido um experimento genético? Aqui na Terra, por exemplo, né, se espalha por outros lugares, mas principalmente aqui na Terra, vamos lá. Digamos que tem um certo grupo-alvo, né, de um experimento, ou seja, uma população de algum país, ou alguma população de uma região inteira, né, ou às vezes só uma região específica dentro de um país, ou às vezes poucas pessoas, ou às vezes um grupo social que tem daquele tipo de grupo, daquele tipo de pessoa, daquele grupo no mundo inteiro, mas pessoas que pertencem a uma mesma religião, por exemplo, pessoas que pertencem ao mesmo modo de ver o mundo, de ver alguma coisa, né, de opinião, enfim, qualquer grupo-alvo, né, com um grupo-alvo sendo aplicado ali as questões do experimento genético, as federações, né, elas buscam coletar alguns tipos de dados. Eles coletam dados sobre o desenvolvimento espiritual daquele grupo-alvo, como é que está indo, né, como é que eles estão se desenvolvendo espiritualmente. Eles coletam dados de desenvolvimento tecnológico também, para analisar como é que está desenvolvendo, o que precisa desenvolver primeiro, o que vai desenvolver depois, né, o que não pode desenvolver ainda, enfim. E eles também coletam dados do progresso, né, do processo de desenvolvimento biológico também desse grupo-alvo. E aí analisam esses dados. Poxa, esse grupo-alvo aqui, eles estão começando a morrer mais cedo, antes eles morriam com 80 anos, agora eles estão morrendo já com 75 na média, então caiu a média um pouquinho, o que está acontecendo? Então eles analisam tudo que tiver relacionado ao experimento genético que eles estejam fazendo, eles coletam os dados, né, de como isso está progredindo, e a partir desses dados eles tomam suas decisões, se eles vão interferir de uma forma, se eles vão interferir de outra, o que eles precisam acelerar, o que eles precisam frear, né? Tudo para manter dentro do controle do objetivo do experimento genético, que atende à agenda maior de cada federação. Hoje em dia, nós humanos aqui na Terra mesmo, né, como exemplo, nós somos resultado de diversas manipulações genéticas que já aconteceram, né, e causadas por diversas federações extraterrestres diferentes, né. Todas as federações da superfederação praticamente já manipularam o DNA, a genética humana aqui da Terra, né? Então esse corpo que nós utilizamos hoje em dia para encarnar, por exemplo, né? Esse corpo aqui que a gente tem hoje em dia, ele é um resultado como se fosse uma mistura de bolo. Várias coisas foram sendo adicionadas, alteradas, mexidas, né? E resultou no que nós somos hoje, fisicamente, né? Relacionado somente ao corpo físico. Veja, um dos efeitos colaterais, por exemplo, de toda essa mistura que ocorreu com a humanidade é que nós temos, assim, na média universal, digamos assim, nós temos um espectro de emoções muito mais amplo do que outros seres que existem por aí, né? Lógico, os extraterrestres não são todos frios e calculistas e não têm emoções, não é isso. Mas eles têm as suas emoções, só que são menos, né? Ou elas são menos intensas do que o ser humano aqui da Terra é capaz de sentir. Nós temos mais um espectro maior de emoções realmente que é resultado de toda essa adulteração genética que a gente sofreu durante milhares de anos. Em 2017 houve uma grande mudança, né, na Superfederação que acabou alterando um pouco esses experimentos genéticos e enfraquecendo eles um pouco, né? E devolvendo um pouco dessa soberania, né, do DNA humano para a própria humanidade. Porém, a gente conversa sobre isso num vídeo mais pra frente, tá bom? Mas entendendo o que eu contei aqui para vocês já até hoje, né, inclusive nos vídeos anteriores, da Superfederação, esses experimentos que eles fazem e tudo mais, como que eles administram aqui o nosso aglomerado estelar, etc., entendendo essas informações como eu expliquei, já é um excelente começo para você começar a entender, a partir disso, coisas mais específicas, né? Ou alterações que aconteceram depois, etc. Então, eu acredito que essas informações que eu estou passando já servem como um bom contexto, né? Um ponto de partida para você entender o que está acontecendo, né? Ter uma noção geral do assunto,
e aí depois se aprofundar nos detalhes, tá? Que daí a gente pode entrar neles mais para frente aqui no canal. No próximo vídeo, a gente vai entrar em algumas questões que eu quero explicar para vocês sobre os pré-adamitas. Finalmente eu vou falar sobre eles aqui no canal e vou explicar para vocês a história deles, mais ou menos como foi, de onde eles vieram, como foi essa vinda para cá e tudo o que eles fizeram quando chegaram aqui na Terra, né? Inclusive sendo uma dessas equipes, né, de seres que manipularam muito a genética humana. Então, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá? Deixa o like no vídeo, compartilha também, é importante. E vê se me segue lá no Instagram, o link está na descrição. E obrigado, eu sou o Johnny da Food Disclosure Brasil. Até o próximo vídeo.